Olá pessoal, seja todo mundo muito bem-vindos à nossa aula da semana. E hoje eu preparei para vocês uma aula que é basicamente uma continuidade, tá? Por quê? Durante essa semana, a semana em que se passou, eu soltei uma postagem no Instagram com um bloco e as pessoas vieram perguntar, estavam tendo algumas dúvidas em relação à montagem de alguns componentes do bloco. Eu falei, por que não fazermos uma aula mais detalhada em relação a este bloco, tá? Então, a aula que nós vamos trabalhar hoje é esse jogo americano. Esse jogo americano, ele é uma peça bem interessante para quem trabalha aí com venda, porque primeiro ele ficou com cores assim, bem explosivas. Nós temos bolso para talheres, então ele tem um bolsinho embutido aqui. Sem contar que nós temos um acabamento bem diferenciado aqui no viés. Então é um jogo americano aí que vocês conseguem montar kits até de uma maneira elegante para se vender, porque as cores casam muito bem aí com propostas de jantares, peças mais sofisticadas, mas você pode também estar alterando os tecidos, trabalhando com tecidos mais florais, tecidos com estampas de frutas, para qualquer hora aí do dia, tá bom? É uma aula completinha para vocês, mostrando tudo do começo ao fim. Mas, antes da gente começar a nossa aula, eu quero dar um recado bem especial para vocês. Qual que é esse recado? Eu quero fazer, na verdade, um convite. Quero te convidar para conhecer o curso de capacitação, tá? O curso de capacitação, ele é assim, um filho do qual eu tenho muito orgulho. Por quê? Hoje o curso de capacitação, ele é um dos cursos mais completos do Brasil em relação a conteúdo. Nós temos aí disponível hoje 71 aulas, aí próximos dias, aula de número 72. Nós temos 71 aulas liberadas, das mais variadas. Essa peça que está aqui atrás de mim é uma das opções de bardelo que você encontra aí dentro do curso de capacitação, tá bom? Esse aqui é um bardelo cheio de entrelaçamento, e entrelaçamento não só das faixas como de cores. É uma peça muito gostosa de se fazer e é aquela peça que quando você coloca na parede traz aquele efeito que eu falo que é impressionante. Então você é impossível alguém passar perto de uma peça dessa e falar assim, meu Deus, como isso foi feito. Então, essa é uma das aulas que está disponível dentro do curso de capacitação. Dentro das aulas de bardelo, são mais de 10. Nós temos desde bardelos desse tamanho, que são lap quilts, nós temos colchas, nós temos bardelo redondo, uma infinidade de possibilidades para que vocês possam estar montando as aulas de vocês, tá bom? Mas não é só bardelo não, nós temos trapunto, tessellation, watercolor, costura curva, uma infinidade de aulas para que vocês possam estar aí aprimorando e desenvolvendo ainda mais os seus trabalhos e as suas técnicas de patchwork, tá bom? Gente, todos os links estarão disponíveis no descritivo do vídeo. Se você estiver assistindo por outra rede social, é só encontrar ou no perfil ou na parte superior da aula, tá bom? Vou deixar tudo disponível para vocês, tá bom? Mas qualquer dúvida também pode entrar em contato que a gente explica sobre planos, funcionamento, tudo. Deu detalhe, gente. Assim que vocês se matriculam no curso de capacitação, vocês têm acesso a um grupo no WhatsApp, onde nós tiramos todas as dúvidas de vocês, onde vocês interagem com as outras alunas 24 horas por dia, não importa o dia da semana, tá bom? Fica o convite, acesse o link que tá aqui embaixo para você conhecer o curso de capacitação, tá bom? Gente, agora falando sobre a nossa aula, até aproveitando a peça, eu trouxe uma peça aqui atrás, que é uma peça já que entrou no curso aí no decorrer das aulas, e aí eu aproveitei ela por ser bem, as cores são bem parecidas, então eu trouxe ela por conta disso. O que nós temos aqui então? Eu preparei para vocês um jogo americano, eu quiltei o meu reto, tá? Esse jogo americano aqui tá feito com matelaçado na diagonal, ele dá uma estrutura legal, é uma peça que tem aí presença, tem corpo, não necessariamente necessita ser quilting livre não. Se você aí tá começando no patchwork, é uma peça interessante para você começar, e é interessante também para você ver que o quilting reto dá um valorizado, traz um valor muito legal para a peça. Então, fica aí a opção para vocês também fazerem, tá bom? E o que nós temos aqui então? Além da construção do bloco em si, nós temos um bolso aqui do lado, embutido para você deixar os talheres ali já disponíveis. Gente, então ele é um jogo americano que ficou com a medida aí de 38 por 45. É uma medida interessante aí para vocês fazerem aí 4, 6, 8 peças, tá bom? E para quem trabalha com venda, aí ó, é interessante vocês trabalharem com opções de mesa posta, com opções aí de kits de jogos americanos para vender, tá bom?
Então é uma baita opção. Trabalha em outras cores. Que é uma opção aqui, trabalha com fundo branco e tons de aquamarine com azul. Fica muito, muito interessante, tá bom? Gente, mas já falei muito, vamos para nossa aula agora, tá bom? Vamos lá. Gente, para começar o nosso bloco, então, o que nós vamos fazer? Eu vou trabalhar ele com vocês por partes, tá? Como assim? Ao invés de a gente calcular tudo e cortar tudo, não. Vamos começar pelos triângulos perfeitos, depois a gente vem para os componentes intermediários e, por fim, o bloco central, tá bom? Esse bloco aqui, ele apareceu em uma publicação do Instagram e algumas pessoas ficaram com dúvidas em algumas partes. Então eu falei, vamos fazer ele bem especificadinho, bem parte a parte, para que todo mundo consiga entender, tá bom? E possa estar fazendo também em outros tamanhos. A nossa opção aqui é um jogo americano, ele vai ter um acabamento um pouquinho diferenciado, mas vocês podem estar aplicando ele em colchas, mantas, onde vocês quiserem, tá bom? É um bloco muito bonito para se trabalhar aí qualquer superfície, caminhos de mesa, onde vocês quiserem mesmo, tá bom? Então vamos lá. O que nós temos aqui? Nós temos um bloco divisível por 3, então nós temos uma coluna, 2 colunas, 3 colunas. Uma carreira, 2 carreiras, 3 carreiras. Ok? Então ele é um bloco divisível por 3, ou seja, ele é um 9-patch, tá? Então nós temos um bloco aqui que é um 9-patch. E como que nós calculamos este bloco? A primeira coisa que eu tenho que fazer é saber por quanto esse bloco meu é divisível. Então, eu tenho um bloco aqui que é divisível por 3. Então, todas as medidas que eu vou me referenciar estão na tabuada do 3. Então, eu posso usar qualquer medida ali dentro. Como eu quero um bloco apenas no meu jogo americano, eu acabei optando em trabalhar um bloco de 30 por 30. O tamanho padrão aí dos blocos que a gente acaba utilizando para fazer patchwork, tá bom? Então, aqui é o seguinte. Como que nós vamos calcular esse bloco aqui então? Se eu sei que ele vai ter 30 por 30, eu sei que cada partezinha dessa, dividindo esses 30 centímetros, tem 10, 10 e 10. E é em cima desse 10 que eu tenho aqui, aqui e aqui, que eu vou encontrar as medidas dos meus componentes, tá bom? Então vamos lá. Eu tenho esse componente que costurado, gente, observem sempre quando eu falar o termo costurado, tá? Costurado, ele tem 10 centímetros. Eu vou utilizar margem de costura de meio centímetro, ok? Então, vamos lá. 10 costurado. Se eu vou ter margem de meio centímetro aqui, meio aqui, meio aqui e meio aqui, eu acrescento 1 centímetro, porque se eu somar meio de um lado, meio do outro, eu tenho 1 centímetro de margem de costura. Então, o que eu faço? Eu acrescento 1 centímetro nas laterais desse meu componente de 10 centímetros. Então ele passa a ter 11, ok? Ok. Feito isso, eu tenho que observar mais um ponto. Diagonal. Toda vez que nós temos diagonal na construção de patchwork, nós acrescentamos como regra mais 1 centímetro. Então os meus cortes que tinham 11 por 11 passam a ter 12 por 12. Ok? E aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer com vocês duas construções, porque algumas pessoas têm essa régua que eu vou mostrar, outras não têm. Então eu vou mostrar uma forma que vocês podem estar fazendo sem ter a régua, tá? Então deixa eu alcançar aqui meus componentes. Vamos lá. Aqui é o seguinte. Deixa eu só separar eles aqui. Eles estavam separados em montinhos. Aí. Vamos lá então. O que eu tenho aqui? Eu tenho 2 cortes em tecido preto, que vai ser o meu tecido de base, de 12 por 12, e 2 cortes em tecido vermelho. Eu só tô com um aqui porque o outro meu tá faltando um pedacinho, eu tenho que improvisar o outro aqui agora. Então eu teria 2 casos aqui, vamos por embaixo só para simular. Então eu tenho 2 cortes de 12 por 12 no tecido vermelho, tá bom? Então o que a gente vai fazer? Nesse quadradinho preto aqui, eu vou riscar uma diagonal utilizando a régua que eu vou utilizar para 1/4 de polegada, que é a minha régua de diagonal, tá bom? Essa régua por hora, vocês não vão encontrar ela à venda no meu site, tá? Mas em breve vocês vão encontrar ela lá, tá bom? Então vem aqui, ó, e passo 2 traços aqui, ok? Quando eu risco com essa régua, automaticamente eu já tenho
margem de costura correta, então eu não vou precisar refilar nada, tá bom? Mas eu vou montar um segundo aqui, utilizando só um traço na diagonal, e eu vou utilizar o pezinho da máquina de meio centímetro, tá? Então eu vou passar só um traço aqui, porque eu quero mostrar pra vocês que dá pra fazer sem ter a régua, tá bom? Agora a gente vai lá pra máquina com os nossos 2 quadradinhos vermelhos e os 2 em preto, tá bom? Gente, então vamos lá. O que nós vamos fazer aqui? O primeiro, nós vamos costurar com as margens já pré-riscadas de 1/4 de polegada, que são as margens que eu não vou precisar refilar isso aqui depois de cortado, tá? Então a gente vem, posiciona bem certinho o canto, levanta o pezinho, baixa aqui e passa uma costura de fora a fora. Encontra aqui o finalzinho já, para deixar todo mundo já organizadinho. Deixa eu só ajeitar isso aqui. Aí. Costuro de um lado, venho e costuro do outro lado. Aí. Costurei. Vou reservar. Agora, o outro, o que nós vamos fazer? Nós vamos posicionar aqui na máquina, tá? Vamos encaixar bem certinho um com o outro. E nós vamos passar uma costura a um pezinho de máquina de cada lado do risco. Então, ao invés de eu seguir costurar em cima da linha, a linha vai seguir do lado do meu pezinho, tá? Isso aqui é a forma mais tradicional. Provavelmente todo mundo que aprendeu a fazer patchwork... Opa, minha linha saiu. Todo mundo que aprendeu a fazer patchwork aprendeu a trabalhar dessa maneira. Então, é uma forma bem tradicional de se fazer o quadradinho de triângulo perfeito, tá bom? Vamos passar para trás. Baixou o pezinho. Ó, vou passar uma costurinha de um lado. Costurei, viro. Vou passar outra costurinha do outro lado. Aí. Agora a gente vai lá na bancada, tá bom? Pessoal, então, tô aqui com meus 2 quadradinhos. Esse, então, eu já costurei sobre as 2 linhas que eu risquei utilizando a régua, tá? E esse aqui, não. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos dividir isso ao meio, tá? Ó, venho, divido ao meio. Vou deixar aqui do lado. E vou dividir esse também ao meio. Pode ser com tesoura mesmo, tá, gente? Não precisa ser com régua e cortador, não. Tá? E vamos deixar aqui do lado. Eu vou passar esses 2 a ferro e já volto. Ó, passado a ferro, eu direcionei para o tecido preto e vou cortar aqui os cantinhos, tá? Esses aqui são os que estão com a margem de meio centímetro. Eu vou reservar eles aqui do lado. Venho. E deixo aqui do lado. Agora, para fazer a conferência, deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu vou pegar esse aqui e eu preciso que ele esteja nessa etapa com 11 centímetros de lado, tá? Então, 11 por 11. Então, se eu colocar a minha régua aqui, ó, eu vou observar que ele tem 11 por 11, tá? Em cima tá passando por aí. 11 por 11. Se eu pegar esse que eu fiz com uma margem menor, que é aquela margem só riscando a diagonal, ó, quando eu colocar aqui, ó, ele tá passando de todos os lados, tá sobrando além dos 11 centímetros aqui, ó. No vermelho acho que dá pra vocês verem bem certinho que ele tá passando, tá bom? Então o que a gente faz? A gente vem aqui, posiciona bem certinho a linha da diagonal da nossa régua, tá? Em cima da diagonal, encaixa 11 centímetros aqui na régua e a gente vem com o cortador, ó, e refila, tá? Tirando esse excesso aqui de tecido. Então isso aqui tá a mais no meu quadradinho. A mesma coisa eu faço no outro. Então quem não tiver aquela régua pode deixar os quadradinhos enquadrados. Até parece redundante isso, mas pode deixar eles enquadrados dessa maneira, tá bom? Então você entra aqui na medida que você quer, que é o 11 por 11, e aí você tira o excedente, tá bom? Então aqui dessa maneira eu já fico com os meus
4 quadradinhos prontos e vou reservar. Agora nós vamos trabalhar esse componentezinho aqui. Eu vou fazer com vocês um e já trago uns outros 3 prontos, porque aí o processo sempre é o mesmo. Aqui é o seguinte, gente. Daqui até aqui também 10 centímetros. O meu tecido base é esse tecido do centro, que é um tecido ferrugem, tá? Aqui no croquis de vocês, na imagem deve estar parecendo mais avermelhado, mas vocês vão ver quando vocês abrirem esse croquis. E por falar nisso, quem estiver assistindo pelo YouTube, o link tá aqui no box de informação, tá bom? E quem estiver assistindo por outra rede social, vocês vão encontrar ou nos stories ou no descritivo acima do vídeo, tá? Então, aqui é um tecido ferrugem, que tem 10 centímetros costurado, mais 1 centímetro, e ele passa a ter 11. Por que mais um? Margem de costura. Então eu corto um quadradinho no tecido ferrugem de 11 por 11, tá? Eu tenho aqui meu tecido ferrugem de 11 por 11, ok? Agora eu preciso identificar o tamanho desses triângulos que vão nos cantos. E eu vou passar para vocês um macetezinho de como a gente faz isso. Esse tecido aqui, ele tem 10 por 10, ok? Então a gente divide isso aqui ao meio, ó, imaginariamente, ou com lápis mesmo, como se ele fosse composto por quadradinhos de triângulo perfeito. Mas não é. É só para imaginar que ele fosse composto dessa maneira. E aí o que nós vamos fazer? Se ele tem 10 por 10, e isso aqui fosse formado por 4 quadradinhos, cada quadradinho desse teria 5 centímetros. Se eu acrescento 1 centímetro para a diagonal, eles passariam a ter 6 centímetros. Essa é a regrinha para a gente construir esse componente. Então a gente sempre imagina essa divisão, e poderia ser qualquer medida aqui, mas a gente imagina essa divisão para poder acrescentar só a margem da diagonal, tá bom? Então aí o que a gente faz? Nós cortamos 8 quadradinhos, eu cortei em amarelo, mais 8 quadradinhos em preto. E aí a gente vai fazer o que? Eu vou pegar 2 amarelos, que é o que a gente vai usar aqui no passo a passo. Os outros são para outras partes do passo a passo. Vou pegar 2 pretos. E a gente vai fazer o seguinte aqui, ó. No avesso, ó, nós vamos passar uma diagonal. É uma diagonal mesmo, tá? Não é margem de costura, não. Isso aqui pode ser passado com qualquer régua, tá? Uma diagonal. Outra diagonal, ok? No tecido amarelo, deixa eu pegar outra caneta que é mais escura, eu vou passar uma diagonal, outra diagonal. E aí eu vou proceder da seguinte maneira agora. Eu vou pegar meu tecido ferrugem, eu vou posicionar dessa maneira um amarelo e dessa maneira um preto. Tá? Vou passar uma costura aqui e outra costura em cima desse outro risco e já volto aqui, tá bom? Costurei. Vou agora direcionar isso aqui dos dois lados. Vou passar a ferro e vou tirar o excedente, tá bom? Passei a ferro. A gente levanta aqui essa parte e a parte de trás nós tiramos o excedente, deixando uma margenzinha ali de meio centímetro. Quem quiser aproveitar esse restante, passar uma linha para que tenha um quadradinho de triângulo perfeito pequenininho, pode aproveitar, tá bom? Feito isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o outro componente, vamos posicionar um aqui, o outro aqui, vamos passar uma costura aqui em cima, outra costura aqui em cima e já volto aqui de novo, tá bom? Gente, então o que eu fiz aqui, ó? Eu já limpei o avesso, tá bom? E aí o que eu fiz? Eu cortei mais 3 quadrados, também de 11 por 11. Cortei o meu restante em tecido preto e o restante em amarelo. E eu vou montar mais 3 iguais a esse, tá bom? Então eu já vou adiantar os outros 3 e já volto aqui pra gente finalizar então o nosso bloco, tá? Pessoal, então já fiz aqui, tá? Então já tenho aqui meus 4 componentes prontos. E aí é o seguinte...
nós precisamos só de mais um componentezinho, que é o centro do nosso bloco. O centro do nosso bloco não tem muito segredo. Qual que é a forma de calcular ele? Eu não tenho que ter um componente costurado de 10 por 10, eu não vou ter margem de costura dos lados que aumenta-se 1 centímetro no tamanho do componente. Então eu corto um quadradinho de 11 por 11 no tecido vermelho, tá? Deixa eu só confirmar se é esse aqui mesmo. Isso, 11 por 11 no tecido vermelho. E aí nós vamos para a montagem do bloco, tá bom? Como que nós montamos esse bloco? Primeiro nós colocamos o tecido vermelho no centro, e aí eu cerco ele com a estrela amarela, tá bom? Então eu venho aqui, ó, cerco ele com a minha estrela amarela. Depois, feito isso, eu posiciono então meus componentes com o quadradinho de triângulo vermelho nos cantos, tá? Aí, ó, coloquei. E aí o que nós vamos fazer? Costurar em carreiras. Depois nós vamos juntar essas carreiras, formando o nosso bloco, tá bom? Isso aí é um passo que nós já fizemos algumas vezes, vocês vão encontrar em outros vídeos do canal, tá bom? Então eu vou já adiantar essa parte, já trago tudo costurado, pra gente dar andamento, então, à montagem do nosso caminho do nosso jogo americano, tá? Gente, então, costurado, tá? Deixa eu mostrar uma vez como ficou. As carreiras de encontro eu abri as costuras. E nosso bloco tá aqui pronto. Eu vou deixar ele aqui do lado um pouquinho, porque agora nós vamos construir aqui o bolso do nosso jogo americano. Pro bolsinho, o que eu fiz? Eu cortei um retângulo no tecido preto de 11 por 12, tá? E no tecido amarelo, 11 por 14. O forro, ele tem que ter 2 centímetros a mais sempre que a parte da frente. Por quê? Porque nesse forro já está embutido o nosso debrum, o nosso viés já está aqui, tá bom? Então nós precisamos ter 2 centímetros a mais. O que nós vamos fazer aqui, ó? Nós vamos pegar uma régua, tá? A gente vem aqui, ó, e risca 1 centímetro de fora a fora na parte mais estreita, tá? Então a gente vem aqui, coloca direito com direito e passa uma costura sobre essa linha, tá bom? Então eu vou lá na máquina, vou passar uma costura e já volto aqui. Pessoal, ó, costurei então sobre a linha. O que nós vamos fazer, ó? A gente vem, direciona a parte amarela e joga ela para a parte de trás, tá? Automaticamente isso aqui vira um debrum, vira um viés, tá? Então eu não preciso colocar um viés aqui. Esse forro ele já vai virar um viés na frente e ele já vai ficar com tecido de forro lá dentro, tá bom? Então eu vou passar ele a ferro e vou reservar isso aqui também, tá? Agora esse bolsinho eu vou embutir ele nesse canto, para que aqui eu consiga colocar os talheres. E para isso, o que eu fiz? Eu cortei uma faixa de tecido na cor preta, porque agora o meu acabamento, que as faixas em volta vão ser todas na cor preta. Eu cortei uma faixa de 11 centímetros e ela tá maior que o meu bloco mesmo, isso é normal, tá? Por quê? Porque quando eu for colocar essa costura aqui, eu vou embutir esse bolso aqui junto. Então o que eu faço? Eu já coloco esse bolso direito do bolso com o direito do bloco, bem certinho no canto. Vou colocar direito com direito da faixa, porque eu tô com um tecido preto, mas se for de um tecido com estampa, é direito com direito também, tá? E eu vou passar uma costura de fora a fora, tá? Lembrando que o meu bolso fica rente ao meu bloco, tá? Então ele fica bem rente aqui. Eu vou passar uma costura e já volto aqui. Gente, ó, então eu fiz isso aqui, eu vou direcionar o tecido preto para ele mesmo, tá? Direcionando para ele, e aí eu venho e já direciono o bolsinho, tá bom? Passo a ferro e refilo. E aí aqui é o seguinte, eu vou refilar antes mesmo de passar, que aí eu já vou explicar para vocês o tamanho das outras bordas, que aí vocês já vão costurando. Então a gente alinha aqui, opa, tecido preto, provavelmente vocês não estão enxergando a régua, a marcação da régua, por conta das linhas também serem pretas, tá? E aqui a gente vem e refila. Aí. Aqui agora é o seguinte, gente. O que nós vamos fazer? Nós vamos costurar do lado de cá uma faixinha de 5,5 centímetros, tá? Do lado de cá. Passar a ferro e refilar acompanhando a lateral do nosso bloco.
E na parte de cima, nós vamos costurar mais 2 faixas também de 5,5 em cima e aí embaixo, tá bom? Esse é o tamanho das bordas do nosso jogo americano. Eu já vou deixar tudo isso aqui costurado e eu já volto, porque aí eu quero mostrar pra vocês como que a peça ficou quiltada e qual que é o acabamento que a gente vai dar pra ela, tá? Gente, então tá costurado, o bolsinho tá aqui, ele só vai ficar fechado quando nós colocarmos o acabamento final na peça, tá? Então fica dessa maneira acabado, tá? Só o avesso. Fica nosso jogo americano. Ele fica, pra não deixar sem falar a medida pra vocês, deixa eu só passar a medida pra ele antes do quilting. Ele fica com 45 por 38, tá? Então ele fica com 45 por 38. É um jogo americano de um tamanho interessante, cabe um prato perfeitamente, os talheres aqui do lado, o copo aqui em cima. Eu vou colocar ele na manta e vou quiltar, tá? Eu já tenho um quiltado aqui, vocês vão poder quiltar livre ou reto. Eu quiltei o meu reto, tá bom? Eu tenho aqui quiltado. O bolsinho eu prendi com uma costurinha de segurança aqui do lado, mas eu quiltei o meu, eu fiz um matelaçado em diagonal e quiltei. Ó, o avesso, coloquei um tecido com branco e preto para casar aqui com a proposta e quiltei. Agora como que eu vou fazer o acabamento? Eu já deixei preparado aqui um debrum de 6 centímetros dobrado ao meio. Esse aqui eu vou reservar por hora. E eu cortei aqui no tecido ferrugem, que é o tecido que nós utilizamos na peça, eu cortei aqui faixinhas de 2 centímetros e dobrei elas ao meio. E eu vou fazer da seguinte maneira. Eu vou vir aqui, deixa eu pegar esse aqui que tá menorzinho. Eu vou fazer da seguinte maneira, eu vou vir aqui, ó, e vou fixar com uma costura de segurança uma faixinha deste lado, acompanhando a borda. Vou cortar 2 do mesmo tamanho já, tá? Aqui. E deixa eu cortar as 2 de cima já. Então o que eu vou fazer aqui, ó. Aí. Então eu vou fazer o seguinte. O lado aberto da minha faixinha, eu vou posicionar bem na borda e vou passar uma costurinha de segurança. Aqui e aqui, tá? Depois eu vou prender a de cima e a de baixo, tá bom? Sempre com a lateral aberta, voltada para o acabamento da peça, para onde vai ter o acabamento. Uma costurinha de segurança, não é para passar uma costurinha, um pezinho de máquina, nada disso. É uma costurinha de segurança, tá bom? Vamos lá para a máquina agora. Então aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou aumentar o meu ponto, eu vou colocar ele mais ou menos em 3,5, 4. Vou vir aqui, vou posicionar bem na bordinha e vou passar uma costurinha prendendo, só prendendo, tá? Não tem nenhum segredo aqui não. Ó, venho. Por que a gente vai fazer isso? Porque ele tem dobrado, ele fica com 1 centímetro. Matematicamente, esse acabamento aqui ele vai ficar com 0,25 maior. Deixa eu ver se eu tô pegando a correta. É isso. 0,25 maior que o nosso debrum. Ou seja, vai ficar um debrumzinho bem pequenininho ali, aparecendo como um acabamento também, tá bom? A gente vem aqui também, ó. Prende mais um. Sem esticar a faixinha, tá, gente? Não puxem ela. Deixa ela deitar naturalmente sobre a peça. Você só costura, tá bom? Fiz isso. Vou pegar agora as maiores, sem cortar os cantos. Os cantos a gente refila depois. Ó, venho. Mais um.
Vamos lá pra bancada agora. Aí aqui é o seguinte, gente, ó. A gente vem com a tesoura, a gente acerta os cantinhos, tá? Deixa bem certinho aqui, ó. Porque agora, quando a gente for colocar o nosso viés, ele vai dar um acabamento e esse fitilho vai ficar aparecendo pro lado de fora do viés. Uma dica aqui, vocês podem fazer isso também, sabe com o quê? Cianinha, passamanaria, com qualquer aviamento que seja um pouquinho maior que o viés e dê para embutir, vocês podem utilizar. E aí agora a gente vai lá para a máquina, eu fiz um viés, eu emendei 2 faixas, não é necessário as 2, é um pouquinho mais que uma, tá bom? Mas a gente vai lá já para fazer a costura do nosso viés, tá bom? Gente, para o viés aqui, é o seguinte, eu vou trocar meu pezinho, ó. Eu tô tirando esse pezinho, que é o que eu utilizo para costurar, e tô colocando esse que é de 1/4 de polegada, que é levemente mais largo que o que a gente utiliza, tá? Então eu consigo um viés um pouquinho maior, quase imitando ali um 0,75 a máquina doméstica, tá? Vou fazer minha emenda lá em cima. A lateral aberta vai ficar voltada para a borda. Eu vou colocar aqui, eu gosto dele porque ele tem esse limitador, então a costura fica bem retinha. E a gente começa a fazer então, a pregar o nosso debrum. Fazendo a costura bem certinha aqui, ó. Chegou no cantinho, a gente corta. Deixa eu mostrar pra vocês como que fica. Então, ó, fica um fitilho bem bonitinho aí de acabamento. É um diferencial. E vocês vão ter um acabamento diferente, tá? Gente, eu não vou mostrar a costura toda do viés aqui, mas eu vou deixar linkado pra vocês na caixa no descritivo do vídeo, ou em outras redes sociais eu vou deixar o link disponível para vocês. Para quem estiver assistindo no YouTube, tá aparecendo um cardzinho aí em cima com o vídeo de acabamento de debrum, tá bom? Pra gente não ficar repetitivo aqui, eu já vou deixar um vídeo que ensina a costurar debrum para vocês, tá bom? Então eu vou terminar de costurar o meu aqui e a gente já volta lá pro nosso plano aberto pra gente conversar um pouquinho sobre o acabamento, tá bom? Gente, de volta aqui então. Para finalizar, faça um viés ali com o acabamento à mão, que valoriza ainda mais a peça, tá? Principalmente esse aqui que tem esse sobressalente aqui do lado, que fica esse relevinho. Então é interessante vocês acabarem a mão para não aparecer a costura à máquina, tá bom? Como já tem muita costura do quilt, então uma costurinha menos ali fica interessante como acabamento. Gente, quero aí agradecer a presença de todo mundo. Vocês estão vendo subir aqui do lado, os nomes que estão subindo aqui, as pessoas me perguntaram durante a semana o que era. Esse nome que está subindo aqui do lado são das alunas dos cursos da Thaís de Lepizol. Então, se alguma aí de vocês se matriculou em algum momento em algum dos cursos e está com a matrícula ativa, seu nome vai estar aqui do lado. Você está interessado e quer participar dos meus cursos? O link é o primeiro na descrição do vídeo. É só clicar no primeiro link ali que você vai ter todas as informações. Não tem todas as informações ainda? Pode mandar mensagem. Não importa aí nas redes sociais qual, pode ser aqui no YouTube mesmo, pode ser no Facebook, como no Instagram, que aí a gente responde vocês, tá bom? Gente, muito obrigado pela companhia de todo mundo, fiquem com Deus, um grande abraço para todos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!